Galera, é o seguinte, eu acho que o título do vídeo é autoexplicativo e vocês provavelmente já entenderam sobre o que a gente vai falar hoje. Mas se o título não for o suficiente, é basicamente sobre esse carinha aqui que a gente vai falar, sobre o PlayStation 4 Pro, com um leve auxílio do PlayStation 5 para poder nortear as nossas pesquisas. Esse vídeo inclusive tá acontecendo porque foi uma sugestão de um de vocês e eu achei interessante o tema para ser abordado, porque era um tema que eu já queria trazer aqui pro canal já tem um tempo, porque eu tenho algumas considerações para poder trazer sobre o PlayStation 4 Pro e não são considerações necessariamente relacionadas ao poder do console e tudo que esse poder pode fazer, mas como a indústria e como as empresas, com o passar do tempo, passaram a enxergar esse poder e como ele foi usado ou deixou de ser usado nesse sentido. Então não, esse daqui não é um vídeo de recomendação de compra do PlayStation 4 Pro. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso numa outra oportunidade. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui é tentar encontrar o que o console está entregando atualmente e como o que ele entrega atualmente se compara ao que ele entregou no começo de vida dele. E o que ele entregou no começo de vida dele é importante da gente considerar, porque aqui a gente vai encontrar um cenário de altos e baixos, principalmente quando a gente considera o que foi prometido pelo console logo no anúncio dele. Só para vocês terem uma ideia, depois da minha experiência com o PlayStation 4 Pro e também com o Xbox One X, que basicamente foram os dois consoles aprimorados da 8ª geração de consoles, foi aonde eu consegui chegar à conclusão de que eu não tinha mais interesse em comprar nenhum console aprimorado, e é até por isso que eu não me interesso pelo PlayStation 5 Pro. Existe uma série de motivos e fatores para isso ter acontecido, algo que eu vou discorrer aqui nesse vídeo, mas não tem como a gente começar essa conversa sem falar sobre o que o PlayStation 4 Pro começou entregando quando o PlayStation 5 chegou. Caso vocês não se lembrem, quando o PlayStation 5 chegou, a gente estava recebendo títulos de lançamento como o Resident Evil Village, por exemplo. Era um jogo extremamente bonito, seguia os padrões do que os remakes anteriores estavam entregando graficamente falando e se aproveitava do poder do PlayStation 4 Pro para poder melhorar a experiência que o PS4 base estava entregando e também chegar o mais perto possível do que o PlayStation 5, que era o auge técnico que a gente tinha naquele momento, estava trazendo também. E como o Resident Evil Village foi um jogo construído em cima de um motor gráfico feito pensando na 8ª geração de consoles, afinal de contas é o mesmo motor gráfico que ampara o Resident Evil 3 Remake, e isso facilitou as coisas tanto para o PS4 como também para o PS4 Pro. Quando a gente joga esse jogo no PS4 Pro, por exemplo, a primeira novidade, se é que podemos chamar assim, é que a gente encontra dois modos para a escolha do jogador. Você pode escolher tanto o modo performance como também o modo qualidade. O modo qualidade vai te entregar uma resolução próxima do 4K, mesmo que ela funcione através de uma técnica de reconstrução, que é a técnica de reconstrução popular do PS4 Pro, o checkerboarding. E o modo performance vai te entregar uma performance voltada para os 60 quadros por segundo, que basicamente é a performance cuja qual a Unreal Engine, que é o motor gráfico do jogo, foi construída para ser executado. Então, a gente encontrava um modo que priorizava a resolução, mas tinha uma taxa de quadros por segundo que oscilava, e o jogo deixava isso bem claro na hora que você fosse escolher, assim como também a gente tinha um modo voltado para os 60 quadros por segundo. Ou seja, mais de uma opção era dada para o jogador poder escolher como ele queria jogar, mas eram opções que só estavam ali porque era se feito o uso do poder extra do PS4 Pro. E naquele período em específico em que o PS5 chegou, algumas empresas de fato souberam tirar proveito desse poder extra do console, talvez não necessariamente como o Resident Evil Village fez, mas ainda assim souberam tirar proveito disso. Se a gente olha para Assassin's Creed Valhalla, que foi um título de lançamento do PS5 também e chegou no PlayStation 4 como um cross-gen, a gente encontra um cenário como esse de uso do poder extra do PS4 Pro. O jogo conseguia aumentar a resolução dele no console aprimorado quando a gente compara com o console base, também para poder se aproximar do que o PS5 estava trazendo nesse sentido. E aí você me pergunta, mas o que o PS5 trazia de diferente então? A taxa de quadros por segundo e alguns aprimoramentos visuais. Esses aprimoramentos visuais poderiam aparecer de inúmeras maneiras. Eles poderiam aparecer com mais detalhes nas texturas, uma geometria mais densa, mais número de NPCs em tela, mais elementos dentro do mundo do jogo. Enfim, existiam inúmeras maneiras de mostrar como o PS5 era superior ao PS4 Pro sem deteriorar a qualidade do PS4 Pro enquanto console aprimorado. O PS4 Pro dentro desses jogos ainda continuava se justificando como um console aprimorado da 8ª geração. Outro caso que impressiona tanto quanto Assassin's Creed Valhalla dentro desse contexto comparativo que a gente está montando entre o PS5 e o PS4 Pro é um caso que vocês conhecem muito bem, o Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West é um dos títulos mais impressionantes do PlayStation 5, mas para ser impressionante no PlayStation 5 ele não precisou deteriorar ou desmerecer o PS4 Pro, ele ainda consegue ser um jogo que justifica a existência do console aprimorado de 8ª geração e ainda assim ser um título extremamente bonito no PlayStation
PlayStation 5 tirando proveito do que cada console pode oferecer. No PS4 Pro, ele roda em 30 quadros por segundo, mas alcança uma resolução que gira em torno de 1440p, o que é uma resolução superior ao que a gente encontra no PS4 base, obviamente. Já no PS5, ele pode atingir o 4K, rodar em 60 quadros por segundo e trazer algumas diferenças no detalhe dos cenários, mas isso em momento algum deteriora o que o PlayStation 4 Pro entrega enquanto experiência. A gente ainda assim vê o console fazendo nesse jogo o que ele foi feito para poder fazer. É um console aprimorado, voltado para uma resolução mais alta. Então a gente tem um jogo que gira em torno dessas responsabilidades. O ponto é que, com o passar do tempo nessa história toda, algumas diferenças começaram a aparecer entre o PS5 e o PS4 Pro. Algumas diferenças mais acentuadas, e isso é perfeitamente normal. A gente sabe que o PS5, por natureza, seria um console que ia trazer melhores visuais, melhores resultados técnicos. Afinal de contas, era uma geração à frente. Só que começaram a fazer isso de forma que o PS4 Pro deixou de se justificar, e esse foi um dos pontos que me desanimou com o console aprimorado. Parecia não fazer sentido ter um PS4 Pro a mais depois que o PS5 começou a tomar o rumo do mercado. E nos exemplos que eu comecei a estudar aqui, é basicamente isso que a gente vai encontrar. A gente vai ter um cenário de altos e baixos com o passar do tempo, que a gente começa a se questionar, será que o PS4 Pro não poderia ter feito mais do que isso? A grande realidade é que com o passar do tempo parece que as empresas perderam o interesse em trazer resultados mais fidedignos com as responsabilidades que o PS4 Pro teve desde o início de seu lançamento. E obviamente é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai olhar todo esse cenário de altos e baixos, mas antes da gente continuar, eu tenho um recado para vocês. PS5 com um futuro promissor nos próximos anos. O PS4 com um catálogo extenso de jogos que podem ser aproveitados até hoje. Na Forte Games você pode ter o que é melhor para você com muitas facilidades. Na loja você vai encontrar uma ampla variedade de modelos de PS5 com excelentes preços para escolher, assim como também consegue comprar o PS4 e ainda ganhar um jogo de brinde na sua compra. E tudo isso com diferenciais que você não encontra em qualquer lugar, porque na Forte Games você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar em até 9 vezes sem juros e ainda poder usar mais de uma forma de pagamento no seu pedido, e o frete com o transporte mais rápido do país, totalmente de graça para você. Se você juntar tudo isso, vai ver que seu console saiu muito mais barato do que o que você esperava. E não se preocupa que a loja tem mecanismos de segurança para proteger o seu dinheiro e a sua compra, além de ter sempre gente no WhatsApp para te atualizar sobre o seu pedido e você poder ficar tranquilo enquanto espera ele chegar. Então, não perde tempo, vai para Forte Games aproveitar todas essas vantagens. Link no comentário fixado e na descrição. Pela paisagem que está aparecendo nesse momento aí, eu tenho certeza que a maior parte de vocês já identificou que jogo que está rodando nesse momento. Mas se você faz parte da parcela de pessoas que não conseguiu identificar, esse é o Cyberpunk 2077. O Cyberpunk 2077 talvez seja um dos jogos mais problemáticos dos últimos tempos. Ele deixou de ser vendido na PSN, foi problemático logo no lançamento dele e até hoje tem uma performance que pode ser questionada dependendo da plataforma que você for jogar. Por exemplo, o jogo foi anunciado para o Nintendo Switch 2 e revelaram ele rodando no console, mesmo tendo problemas. Ou seja, a gente começa a se questionar até que ponto o jogo é pesado ou falta otimização nele. Mas o nosso objetivo aqui com Cyberpunk, obviamente, é ver como a versão de PS4 Pro do jogo se compara com a versão de PS5, o quão perto essa versão consegue chegar da versão de PS5 e também se ela resolve os problemas que um dia ela teve. E a primeira coisa que eu tenho para poder falar aqui para vocês é que, de fato, o jogo teve alguns problemas no lançamento. Ao longo do tempo, ele foi recebendo diversos patches para poder corrigir esses problemas, mas o curioso é que ele saiu do catálogo da PSN e quando ele voltou, apareceu uma mensagem da própria equipe de PlayStation no Twitter, dizendo que se você não fosse jogar a versão de nova geração desse jogo, o ideal era que rodasse no console aprimorado, no PlayStation 4 Pro. Então a gente criou muitas expectativas, ou seja, o PS4 Pro na 8ª geração iria acabar com todos os problemas. Será mesmo? Se a gente olhar para a expansão do jogo, a Phantom Liberty, que foi denominada pela própria comunidade como praticamente um jogo novo e inteiramente independente, e ver que essa expansão não chegou para a 8ª geração, ou seja, é uma expansão que não está disponível para o PS4 ou para o PS4 Pro, a gente já começa a tirar algumas conclusões daí, porque a demanda técnica é basicamente a mesma. Não existe uma grande diferença de demanda técnica quando a gente compara o Cyberpunk 2077 com o Cyberpunk Phantom Liberty. Então, o que foi que impediu essa expansão de chegar ao PS4 Pro?
Bom, vamos dar uma olhada nos resultados do PS4 base em si. O jogo realmente melhora a performance no PS4 base, mas isso vai até certo momento. Em cenas mais pesadas, em que tem muita coisa acontecendo, a gente encontra quedas nesse sentido. Nada tão drástico quanto o que acontecia, mas ainda assim são quedas que a gente pode chegar a encontrar os 25 quadros por segundo, por exemplo. Já outra coisa que não foi melhorada foram as texturas. Em diversos momentos a gente encontra pop-in nos cenários, ou seja, as coisas aparecem do absoluto nada, assim como também as texturas demoram para poder carregar, o que fica aquela sensação de que o jogo não foi projetado de fato para poder ser executado na 8ª geração. Então, qual era a responsabilidade do PS4 Pro? Resolver todas essas questões. Então, quando a gente assume o controle do jogo nessa versão de PS4 Pro, para nossa felicidade, a gente encontra a tão falada estabilidade que a gente tanto procurava. O jogo alcança os 30 quadros por segundo, mesmo que a gente esteja considerando aquelas zonas de combate, ou seja, as partes em que o jogo demanda mais tecnicamente. Os 30 quadros por segundo estão lá, e quando eles não estão, o jogo busca incessantemente por manter essa performance. Então, em 99% do tempo, independentemente da área que a gente tiver, essa busca vai estar acontecendo. As quedas vão ser mínimas, os 30 quadros por segundo vão estar lá. Mas quando a gente olha para a área gráfica, os problemas do PS4 base insistem em continuar aqui no PS4 Pro. As texturas demoram para carregar em diversos momentos e os pop-ins podem aparecer bem na sua frente no meio da jogatina. Esse tipo de problema incomoda, e eu diria que é até um grande problema da equipe que desenvolveu o jogo no setor de otimização em si, porque muito tempo já se passou desde que o jogo foi lançado e muitos patches foram disponibilizados, ou seja, houve tempo suficiente para resolver esse tipo de problema. A experiência obviamente está muito melhor do que um dia já foi, mas ainda não é uma experiência perfeita. Esse tipo de problema já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Só que para equilibrar a nossa conversa, como a gente falou de um ponto baixo, nada mais justo do que agora a gente falar de um ponto alto. Usar um jogo mais recente como exemplo, um estúdio que tem a habilidade tanto com a 8ª geração de consoles, assim como também com os 60 quadros por segundo. E nada mais justo então do que falar de Call of Duty Black Ops 6, uma das grandes surpresas que eu tive recentemente. O Call of Duty Black Ops 6 tem muitos pontos positivos tecnicamente. A empresa que desenvolveu o título não apenas conseguiu desenvolver um jogo muito eficaz em todas as plataformas, mas também um motor gráfico muito competente para poder lidar com todas as plataformas. Para vocês terem uma ideia, enquanto esse jogo no PS5 roda em 4K de resolução, no PS4 Pro ele roda com cerca de 1512 pixels. O 4K ele conta com 2160 pixels. Se a gente comparar isso com os 1512 do PS4 Pro, a diferença na resolução ao menos não é tão gritante quando a gente compara. Só que isso vai além. Quando a gente pensa nos detalhes, nas texturas, na qualidade gráfica de uma forma geral, a gente vai ver que a diferença entre os dois consoles não é tão absurda. E existe um motivo para isso acontecer, mesmo quando a gente considera o PS4 base nessa comparativa. O que acontece aqui é que na 8ª geração, de fato, a gente vai encontrar menos detalhes. Existem momentos em que a 8ª geração vai entregar uma geometria que eu diria ser substancialmente inferior ao que o PS5 entrega, só que na prática da jogatina você não consegue perceber isso, algo que acontece por um único motivo. O que acontece aqui é que souberam posicionar muito bem as texturas problemáticas e as texturas que aparecem em alta qualidade na 8ª geração. Então as texturas que aparecem com baixa qualidade estão justamente posicionadas naqueles lugares que você não presta muito atenção, onde o seu olho não consegue ir, se é que a gente pode chamar assim, a menos que você pare para poder observar detalhe por detalhe. Na dinâmica da jogatina, mesmo que a gente encontre uma qualidade superior na geometria na versão de PS5, a versão de PS4, mesmo que seja a versão de PS4 base, ainda consegue trazer um resultado bem sólido pra gente. Só que a grande sacada vem agora, quando a gente pensa na performance. A versão de PS4 base especificamente está sempre mirando nos 60 quadros por segundo, e em alguns momentos até consegue acertar esse alvo, só que o mérito para esse console não está nesse ponto. O mérito para o PS4 base tá em ele trazer uma performance bem acima dos 30 quadros por segundo e em se manter perto dos 60 FPS num jogo que é um jogo recente, cross-gen, ou seja, é voltado para a atual geração, dentro de um cenário em que muitos estúdios não têm essa competência de fazer o mesmo ou não têm esse interesse. Então, o fato da gente ter um jogo rodando no PS4 base que consegue trazer toda essa otimização a ponto do jogo rodar com cerca de 60 quadros, sempre ali naquela área dos 50 ou dos 60 FPS, é algo pra gente comemorar de fato. E é aí que entra o PS4 Pro, porque ao invés dele ficar nessa área dos 50 e dos 60 FPS, além dele rodar numa resolução muito alta, ele também consegue trazer os 60 quadros por segundo com muito mais estabilidade do que a versão do PS4 base. Ou seja, mais uma vez a gente teve um caso aqui em que a gente
tem um jogo que justifica a existência do PS4 Pro. Ele consegue melhorar o que o PS4 base faz em basicamente todos os sentidos. Ele traz mais resolução e também traz mais performance. Só que para fazer um contraponto e a gente entender como é importante um estúdio que queira desenvolver para o PS4 Pro decentemente, eu acho que é interessante a gente mencionar o caso de Sonic Frontiers, mesmo que brevemente. Eu acho que todo mundo sabe que esse jogo, quando chegou, hoje em dia eu vou ser muito honesto para vocês, eu não sei como ele está se comportando. Ele foi um jogo problemático, principalmente na 8ª geração de consoles, o que inclui a pior versão dele, que é a versão de Nintendo Switch. Muita coisa sendo carregada na nossa frente na tela, as texturas sendo bem problemáticas, a performance nem se fala, enfim, é um jogo problemático, ou pelo menos era um jogo problemático quando ele saiu. Só que o que eu quero trazer aqui com Sonic Frontiers, que faz um paralelo direto com o que Call of Duty Black Ops 6 faz, é que a gente tem um jogo que roda em 1080p tanto no PS4 base, assim como também no PS4 Pro. E o 1080p no PS4 Pro não é para poder justificar uma performance mais próxima do que o PS5 consegue trazer. O PS5 consegue trazer uma resolução muito próxima do 4K e ainda roda em 60 quadros por segundo. O PS4 Pro traz 1080p de resolução, assim como o PS4 base, e roda em 30 quadros por segundo. Vocês entendem onde existem claros sinais de falta de otimização e uma possível falta de interesse em justificar o que o PS4 Pro é capaz de fazer? É nesses casos que a gente encontra isso. Sem precisar ir muito longe, então, eu acho que é importante a gente falar de Star Wars Jedi Survival também, porque esse daqui foi um jogo que saiu inicialmente com exclusividade para a atual geração de consoles, e a justificativa era de que a 8ª geração não tinha o poder necessário para poder executá-lo. Depois de muito tempo, o jogo chegou tanto para PS4 como também para Xbox One, e os resultados eu diria que são engraçados, para dizer o mínimo. O jogo no PS4 base roda com 720p de resolução. Então a gente pensa, ok, o PS4 Pro vai conseguir melhorar isso e trazer uma qualidade de imagem bem superior no quesito resolução. Mas a grande realidade é que não. O PS4 Pro roda esse jogo em 864p de resolução, e a minha última esperança era o Xbox One X, que foi o console mais poderoso da 8ª geração. Eu queria que aquele console conseguisse rodar esse jogo com uma resolução mais alta, uma resolução que foi o que o console prometeu fazer quando ele chegasse. Mas ele foi o console que trouxe 1080p de resolução apenas. Ou seja, esse daqui é um outro caso problemático, mas é um caso problemático que vai para além da 8ª geração, porque o próprio PS5 não consegue rodar esse jogo em resoluções altas. Aqui o que a gente encontra no PS5 é o 1080p escalonando para uma resolução mais alta através de uma técnica de reconstrução. Isso tudo porque provavelmente ele usa Ray Tracing e faltou otimização no jogo de uma forma geral. Com relação aos detalhes gráficos, eu nem acho que a gente precisa reclamar muito com relação a esse jogo, porque eu achei até uma versão bem competente para a 8ª geração em nível de detalhes gráficos, em nível de detalhes geométricos, efeitos visuais. Achei que eles fizeram um bom trabalho, mas nada justifica um console como o PS4 Pro rodar um jogo como esse em 864p, ou até mesmo o PS5 rodá-lo com uma resolução tão baixa e precisar de uma técnica de reconstrução para poder aumentar isso. Não faz muito sentido. Mas claro, para poder provar que nem tudo está perdido, a gente tem um outro jogo que roda muito bem no PS4 Pro, ainda que ele impressione no PS5, e esse jogo é The Callisto Protocol. O Callisto Protocol tem uma estratégia muito interessante para poder rodar na 8ª geração, em especial no PS4 Pro. Para rodar nesse console, ele usa 1440p de resolução em comparativa com a versão de PS5 que roda em 4K. A performance do jogo é 30 quadros por segundo, enquanto no PS5 ele pode atingir os 60 FPS. Só que o que muda aqui é basicamente a qualidade da geometria. A geometria de The Callisto Protocol de fato é diferente quando a gente olha para as duas versões. A versão de PS5 entrega um cenário que impressiona mais, só que a versão de PS4 e a versão de PS4 Pro também não fazem feio, porque o que mudou foi a geometria e não necessariamente a qualidade das texturas. O que faz esse jogo ficar mais bonito no PS5 e menos bonito no PS4, e vejam bem, eu disse menos bonito e não mais feio, porque o jogo é bonito nas duas plataformas, é basicamente a qualidade da complexidade da geometria. No PS5 a gente tem uma geometria muito mais complexa, com muito mais profundidade
profundidade. No PS4 a gente tem uma geometria mais simples, mas uma qualidade de texturas que consegue suportar muito bem tudo que o jogo demanda. Então você vai achar o jogo bonito ainda que você jogue no PS4 ou no PS4 Pro, com a versão do PS4 Pro se destacando porque ela roda com uma resolução superior à versão de PS4 base. Então esse é um outro exemplo de um jogo que foi muito bem otimizado para o PS4 Pro e justifica a existência do console. Então eu acho que o que a gente pode concluir com essa conversa toda, com exceção do que acontece com Cyberpunk 2077, porque eu acho que esse é um caso bem específico com muito mais problemas, é que o PS4 Pro ele consegue entregar bons resultados e ele tem um bom poder para ser explorado, um poder que eu diria que nunca foi explorado ao máximo pelas empresas terceirizadas. Mas a grande realidade é que esse é um poder que de uma forma geral não tem mais despertado o interesse das desenvolvedoras. E eu digo que não tem mais despertado o interesse das desenvolvedoras porque ele é um console que continua recebendo jogos. Até hoje e até o ano que vem, a gente ainda vai continuar recebendo alguns jogos de PS4. Então eu fico me perguntando até que ponto vão esquecer do potencial do PS4 Pro para poder trazer recursos exclusivos apenas para o PS5, quando na verdade no começo da geração do PS5 isso era muito melhor equilibrado. As empresas sabiam equilibrar o que tinha em um console e o que tinha em outro quando se tratava de um jogo cross-gen. Mas deixa aí no campo dos comentários o que é que você pensa sobre consoles aprimorados especificamente. Você acha que consoles aprimorados hoje em dia vale a pena? Eu quero saber a sua opinião aí, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal pra não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.